Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs. Que nós sabemos que a mobilidade chegou para ficar, a praticidade tomando conta das nossas vidas e também a proximidade com o cliente e também com tudo aquilo que nós estamos buscando em termos de acessibilidade, isso já é fato, já é cotidiano e está nas nossas vidas no dia a dia. E para conhecermos um pouco mais sobre isso e agora dentro de um setor que vem crescendo e vem expandindo muito, convidei ele, Leonardo Azevedo, para falarmos sobre a P11. Leonardo, boa tarde, cara. Obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Boa tarde, Roberto. Obrigado a você aí pelo convite. É um prazer estar aqui contigo no programa, Maravilha. dividindo um pouquinho da experiência aí. Que legal, que bacana. Leonardo, você está dentro de uma área que é o setor imobiliário, que é um setor que cresce, expande, tem a pujança por trás de tudo isso e que tem impulsionado o nosso mercado em todas as regiões do Brasil. Você desenvolveu aí, está à frente da P11. Fala um pouco mais para nós aí como é que funciona a P11, Leonardo. Maravilha, Roberto. Bom, a P11 é uma plataforma digital de compra e venda de imóveis residenciais aqui na cidade de São Paulo, né? Desde o final do ano passado, a P11 faz parte do ecossistema de empresas Santander, né? Então, a gente faz parte desse conjunto muito amplo de empresas que o banco vem desenvolvendo em várias cadeias de valor, né? E como você falou, a gente está dentro de uma cadeia de valor importantíssima, né? Um segmento de Uhum. mercado importantíssimo que é o imobiliário, né? O imobiliário, né? Olhando para o mercado mundial, isso é muito interessante comentar, é onde está concentrada a maior parte dos ativos, né? Do ser humano, né? Mais ou menos 70% dos ativos do mundo é imobiliário, né? Olha, Então, é uma quantidade muito grande de riqueza acumulada nos ativos do imobiliário e a gente faz a transação de compra e venda, né? Que gira aproximadamente 1% dos imóveis todos os anos, né? Essa quantidade de riqueza acumulada, nessa quantidade de ativos do mercado imobiliário, só para dar também uma noção para o pessoal, representa aproximadamente 3 vezes o PIB mundial, né? Isso é o que tem acumulado de riqueza nos ativos imobiliários. E no Brasil não é diferente, né? Se a gente pegar o PIB brasileiro e multiplicar por 3, isso é mais ou menos a quantidade de ativo imobiliário. Então, assim, é um mercado de tamanho descomunal, né? Esse foi um dos grandes motivos da gente estar aqui dentro desse setor, né? A atratividade desse mercado pelo tamanho que ele tem. que legal, que bacana. Leonardo, e por ter essa pujança, essa magnitude, muitas vezes as pessoas acabam não tendo dimensão. Aquele fato, vamos falar especificamente de São Paulo, quando a gente fala de compra e venda de imóveis, aquela questão da distância, vou visitar hoje o imóvel, aquela questão de deslocamento e tal. A plataforma hoje ela visa facilitar isso, facilitar esse relacionamento, essa proximidade com o cliente. Como é que ela trabalha essa questão? É bem interessante. Acho que esse aspecto da conveniência ele aparece de mais de uma forma, né, Roberto? Então, assim, quando a gente começou a empresa, há 4 anos atrás, né, a gente já tinha algo bastante claro para nós, né? O setor imobiliário, apesar de todo esse tamanho, era um setor que havia se digitalizado bastante pouco ainda. É um setor que não tinha desenvolvido capacidades novas em função da transformação digital. Isso é uma onda muito recente dentro do nosso setor imobiliário, né? Nesse sentido, o que a gente olhou? A gente se inspirou muito do que acontece nos setores que estão mais avançados, começando pelas próprias, né, Big Techs, passando pelas fintechs e assim vai, para poder criar experiências mais convenientes para o nosso público, né? Quando a gente fala da compra e venda de imóvel, a gente trata de um assunto que, para a maior parte dos brasileiros, é a maior transação financeira das suas vidas, né? Então, elas Uhum, vão uhum. comprar um imóvel, vai ser a decisão mais importante que elas vão tomar do ponto de vista financeiro, para a grande maioria das pessoas. Então, é algo que as pessoas, evidentemente, pensam muito, não é uma decisão como ir ao cinema, ou comprar um saquinho de pipoca, ou tomar um ônibus, e mesmo comprar um veículo, né? A gente faz isso mais de uma vez na vida. Então, dada essa importância, o que a gente aprendeu é que a gente está falando de algo que é
bastante planejado, pensado pelas pessoas, então a gente precisa ampará-las com um conjunto de ferramentas que as ajuda a planejar melhor, pensar mais na sua capacidade financeira, na sua forma de planejar o seu financeiro, identificar que atributos são relevantes na hora dela tomar uma decisão pelo imóvel. Então, a gente foi reunindo essas informações e essas conveniências dentro da nossa plataforma digital. E uma das coisas que nos caracteriza muito hoje é essa visão de ter essas ferramentas diferenciadas para os nossos clientes. Então, vou dar um exemplo para você, né? Você falou, eu vou casar com mobilidade, né? Tem uma história engraçadíssima aqui, bem no início do atendimento, né? A gente estava atendendo, eu sempre fiquei muito tempo do lado do atendimento, eu gosto de ouvir esse cliente final falando, né? E o cliente falou com a gente ao telefone, falou, eu queria um apartamento para lá do Belém. E a gente ficou refletindo o que, que ele estava querendo dizer com isso, né? E eu peguei o telefone e falei, você pode explicar melhor onde você está? Ele falou, eu estou na Penha. Eu Uhum. falei, então você quer mais próximo do centro? Ele falou, mais próximo do centro, porque para lá da estação do Belém, para mim, não Aham. interessa. Então, assim, é muito engraçado que as referências das pessoas, assim, no fundo o que ele queria, uma pesquisa baseada na estação de metrô, mas a referência dele, o fato dele estar em um determinado lugar aqui na cidade de São Paulo, que é tão, né, gigante, diferenciada, enorme como a gente conhece, fazer com que ele tenha uma referência diferente, talvez, de quem estivesse na Barra Funda, né? Que, dizer, para lá do Belém significa na direção da Zona Leste, né? Então, a gente criou uma ferramenta que se chama Estação, onde você pode fazer a busca do seu imóvel em função de uma linha de metrô ou de um conjunto de estações. Esse é um exemplo que eu posso te dar. Nós temos outras ferramentas voltadas, por exemplo, para a parte financeira, como eu falei, é um elemento muito importante do planejamento das pessoas para comprar um imóvel. Então, por exemplo, como que as pessoas se organizam para fazer o pagamento de um fluxo de um imóvel que está em construção? A gente tem uma ferramenta chamada Planilha P11 que ajuda as pessoas a construir esse fluxo. Então, acho que essas conveniências, né, elas são muito importantes para que as pessoas consigam ter uma experiência melhor na hora de comprar o seu imóvel. A gente fica, você falando aí, tá pensando aqui um pouco, né? E até fazendo a imaginação do cara deitado no sofá com o seu tablet ou sei lá, o seu smart, passando como se fosse uma revista, vendo o imóvel, entrando, escolhendo e pensando, puxa, é esse aqui que eu quero. É mais ou menos isso, né? Leonardo? É mais ou menos isso, né? E aí tem uma coisa bem interessante, né, Roberto, que muitas das coisas que a gente não fazia digitalmente, elas já se tornaram completamente cotidianas no mundo de hoje, né? A gente chamava táxi por telefone ou tentando esticar a mão na rua, e hoje a gente chama basicamente por aplicativo. Isso já se tornou, né? Peguei um exemplo bem Exato. bobo, né? Tornou-se uma coisa completamente cotidiana, né? A compra do imóvel, né? A gente já teve pessoas aqui que compraram sem nem sequer ter uma interação física, o que para nós, e eu sou uma pessoa de tecnologia, foi algo bem surpreendente. Mas a gente entendeu que isso poderia, em determinadas situações, sim se tornar algo também cotidiano. Então, esse caso, por exemplo, esse cliente chegou a ser retratado na mídia, né? Ele comprou um empreendimento que estava em construção. Então, ele falou, olha, eu conheço bem a região, já passei na frente, a unidade em si não tem muito sentido a ideia de visitar. Eu sei que ela está lá, ela está no quarto andar, então é isso aí, eu já vi a planta, eu entendo o que é um decorado, entendo que o decorado está indisponível e comprei. Então, talvez a gente avance nessa direção, né? Isso já aconteceu também em empreendimentos prontos, né? É mais comum a gente pensar nisso no empreendimento que está em construção, dessa compra completamente online desse bem mais importante da vida da pessoa, né? Mas também já aconteceu em empreendimentos prontos, e aí é legal porque às vezes as pessoas têm histórias do tipo, eu morei lá quando era criança, minha sogra mora no terceiro andar, e coisas que o valem, entendeu? E isso fazem com que essa experiência sensorial, né, que a gente tem Legal. com o imóvel se complemente com a experiência digital, que é a informação completa, correta, as fotos, o mapa, a planta, as condições de pagamento, ou seja, tudo isso que complementa essa conveniência, né? Acho que Leonardo, vai bem nessa direção.
pela sua experiência, cara, de tudo que você está vivenciando, que caminho, ou seja, para onde nós estamos, que rumo nós estamos tomando em relação a isso? Existe aí o fundador da Apple falava sobre isso, né? Que o sonho dele era tudo que a Apple produzisse fosse uma extensão do corpo, né? A extensão do pensamento, né? Como se, puxa, eu penso, aquilo já se torna. Dentro desse setor, como é que você visualiza os próximos passos, as próximas mudanças em relação a tudo isso que nós estamos vendo? É bem interessante a sua pergunta, Roberto, e a gente discute bastante esse assunto, né? Acho que esse aspecto, eu usei essa palavra e vou reforçar, né? O aspecto do sensorial no imobiliário, ele é muito importante, né? Ou seja, as pessoas querem ter a vivência sensorial do imóvel, particularmente para o imóvel que elas vão comprar. Isso é diferente do aluguel, né? O aluguel, a gente Aham. sabe que é uma coisa mais fugaz, né? Ele vai passar, você vai ficar um tempo ali e depois acabou. Então, a gente tem menos essa necessidade sensorial antecipada. Mas na compra, ela é muito importante, né? Como tendência, assim, acho que as coisas que estão sendo mais exploradas aí tem muito a ver com o assunto da realidade aumentada, né? Então, quando a gente olha para essas tecnologias imersivas, né, e que de alguma forma vão fazer a pessoa vivenciar esse sensorial de uma maneira remota, né, de uma maneira digital, acho que é uma das fronteiras que claramente precisa ser explorada aí do ponto de vista da tecnologia e da maneira de comprar. A gente aqui acredita num outro aspecto também, que a tecnologia é um facilitador, mas não é o único elemento, né? A gente acredita muito em formas diferentes de transacionar o imóvel, ou de ter a propriedade sobre o imóvel, né? Então, acho que isso também é algo que, de novo, está nessa fronteira importante de inovação, né? Acontecendo em vários lugares. Ela precisa, de alguma forma, por exemplo, quando a gente fala de propriedade, ser acompanhada pelas legislações, né, de cada um dos países, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você olha, e falando bem de tendência, né, do blockchain, dos smart contracts, né, ou seja, tudo que suporta essa ideia do contrato distribuído, né, pensar nessa propriedade compartilhada do imóvel mais digitalizada, né, então é algo que seguramente está na fronteira ainda. A gente pode até dizer, puxa, mas já existia aqueles imóveis que a gente comprava em grupo e cada um usa um pedaço, né, Uhum. o que lá os americanos chamam de multifamily, né? Mas sim, esse componente do digital ele pode mudar essa liquidez desse investimento, no sentido de ser mais fácil transacionar. E aí é óbvio que os estados se preocupam com, caramba, como é que eu asseguro que os devidos impostos são recolhidos quando esse tipo de Exato, transação exato, é exato. realizada, né? E a gente está olhando muito aqui para o assunto da tecnologia viabilizando maneiras inovadoras de transacionar, né? Como a gente está na compra e venda, a gente olha muito para isso. Então, recentemente, a gente fez a nossa primeira edição de um outlet imobiliário, por exemplo, que é sustentado pela tecnologia, que a gente está começando a pilotar, que a gente chama de chance única. Então, no chance única, diferente do leilão tradicional, né, onde o produto imobiliário é um produto que você sabe que tem uma certa complicação, né, Uhum. jurídica, de ocupação, você não pode conhecer o Estado, enfim, para iniciados, né, a gente usou a tecnologia para viabilizar um outlet imobiliário, onde os imóveis estão descontados, onde você tem uma transparência em relação a desconto que está sendo operado, você tem certeza que a documentação do imóvel está boa, você pode visitar, você tem acesso a crédito, mas você tem um imóvel descontado. Por quê? Porque as pessoas que ali estão têm interesse de ter uma liquidez maior no seu imóvel. Então, a gente está olhando para esses vários tipos de modelos, né? Necessidade das pessoas trocarem seus imóveis, por exemplo, que é uma coisa que é bastante mal resolvida ainda globalmente no Brasil, então completamente sem solução, a facilidade de fazer mais permutas, né? Como é que a gente consegue facilitar a permuta, que é uma coisa que poderia acontecer muito, mas é muito rara, porque a transparência da informação é muito opaca, né? A Uhum. informação é opaca, ninguém consegue saber direito o que o outro quer, o que o outro aceitaria.
e Uhum. com isso a gente acaba fazendo menos transação do que gostaria, né? E isso é um pouco da realidade do cenário imobiliário brasileiro, né? A nossa liquidez, quando a gente olha, por exemplo, em comparação com o mercado americano, né? Os tempos de venda em um mercado americano são da ordem de dias, né? Então, isso se deve à transparência de preço, facilidade de entender as informações, ou seja, várias das coisas que a gente, na cultura do brasileiro, tem essa coisa do esconder na manga, Uhum. elas Uhum. acabam atrapalhando, né? Então, elas fazem com que os mercados funcionem de maneira menos eficiente. Então, como a gente acredita muito nisso, na transparência da informação, em fazer com que os mercados se acelerem mais em função dessa transparência da informação, a gente está tentando explorar um pouco essa fronteira da transação diferenciada aqui na P11. Isso vem como um serviço muito interessante a compradores e vendedores e, obviamente, conta com algo que é muito bom nesse aspecto, é a gente fazer parte do ecossistema Santander, né? Que Faz legal, que parte de um legal. banco, tá no meio de um banco que produz um montante extremamente significativo de crédito imobiliário todos os anos, enfim, é uma participação muito relevante dentro desse mercado, né? Que legal. E o que que te levou como é que tem sido para você, Leonardo, essa experiência de estar à frente de um processo, de certa forma, tão inovador, de certa forma, tão que ainda vai revolucionar muito ainda esse setor, e você como o principal executivo comandando essas transformações e trazendo isso para o contexto e para a proximidade dos clientes. Olha, primeiro é uma honra muito grande, né, Roberto? Acho que a gente ter essa oportunidade aí, realmente conseguir liderar uma organização nesse sentido é uma honra profissional incrível, né? Eu tenho, enfim, quase 30 anos de trabalho e tive a oportunidade de liderar outras organizações, particularmente organizações de serviço e tecnologia, né? Do ponto de vista de Uhum, formação, eu sou engenheiro de computação, então eu venho nativamente, vai dizer, dessa área de tecnologia. Aqui eu vejo algumas coisas muito interessantes. Primeiro, a gente tem um senso de responsabilidade muito. De um lado ele é pesado, de outro lado ele é muito gostoso, no seguinte sentido, a gente sabe que o que a gente está fazendo para você é muito importante, para você, cliente, né? Quem está comprando ou quem uhum, está vendendo, dá um peso muito relevante àquilo que está acontecendo ali. Então, a gente sente essa responsabilidade pesada e isso é importante, assim, a equipe precisa realmente ter esse cuidado, né, ó, cada uma das transações que a gente faz, mas ao mesmo tempo ele é muito realizador porque a gente percebe a felicidade das pessoas quando consegue, puxa, eu consegui concluir, saiu meu crédito, assinei meu contrato de compra e venda, então isso é uma coisa muito bacana, né, isso faz muito bem no dia a dia cada transação que a gente completa. e A como é que segunda parte é assim, oi, pois não, Roberto? Não, não, pode continuar, pode continuar. Quer dizer, a segunda parte, quando a gente olha para dentro, né, e a gente olha um pouco para essa tarefa e esse desafio aí de estar nessa fronteira de inovação que eu te falei, acho que assim, conseguir de alguma forma balancear a ansiedade das pessoas com o resultado de curtíssimo prazo e ser transformador num setor que tem centenas de anos. Então, assim, a gente Uhum, sabe que no imobiliário as coisas não acontecem normalmente em dias, elas acontecem exato. em meses e anos, né? Então, esse balanceamento da ansiedade para a gente ir fazendo, entregando, colocando coisas que têm valor para os clientes e, ao mesmo tempo, dando o prazo adequado para os resultados chegarem é bem importante. Esse balanceamento é muito importante. Legal. E como é que funciona para você, Leonardo, a questão, vamos pensar assim, de conciliação de vida corporativa? Você está aí há mais de 30 anos atuando na sua vasta experiência, e hoje aí à frente da AP11. Como que é para você conciliar a vida corporativa com a vida do Leonardo como pessoa? Sim. Ô, Roberto, assim, modéstia à parte, acho que nesse tempo todo, eu diria para você que eu soube, de alguma forma, ter essa conciliação, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, meus filhos já são
adultos já, tem 21 e 19 anos, ambos são universitários, né? Primeiro, fazer essa conciliação familiar é muito importante, né? Acho que depende muito de parcerias em casa, né, para você conseguir fazer essa conciliação. Eu sempre gostei muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar, trabalhar é algo que me realiza muito, né? Eu tenho prazer na realização, ou seja, o fazer, ter o orgulho de ver o que saiu, ver o produto que saiu, saber que foi a gente que meteu a mão ali e conseguiu fazer, isso sempre me mobilizou muito. E para mim, aí eu falando do lado pessoal, né, além do assunto da família, acho que a outra coisa que sempre me ajudou muito a balancear foi manter um tema de esporte barra saúde muito em dia, assim, eu gosto muito Legal. de praticar esporte, sempre me fez muito bem. Só não pratiquei esporte na vida quando meus filhos tinham 1 ano cada um, que aí é impossível, realmente você fica completamente tomado, então é algo que eu realmente gosto, né? Então, por exemplo, eu sou praticante de Kung Fu há mais de 15 anos, por exemplo. Então, é Pô, algo que que legal. me ajuda muito. Eu gosto de andar de bicicleta. Atualmente estou correndo. Enfim, são coisas que acho que ajudam a gente a manter Bacana. em dia a saúde física e mental, né? E ter esse equilíbrio aí que você colocou. E acho que o gosto pelo trabalho é muito importante também, né? Acho que algumas pessoas, né? A gente escuta um pouco esse negócio do, poxa, mas o trabalho toma demais. Eu acho que ele toma demais quando a gente não tem gosto, né? Quando a gente não tem É. prazer, né? E eu gosto muito de ter prazer no trabalho. Eu me sinto muito bem assim, né? Acho que isso é algo que as pessoas precisam procurar um trabalho que lhes dá prazer, que eles têm orgulho de fazer, que não é penoso chegar na segunda-feira, né? Porque É. aí eu acho que é muito duro realmente, quando a gente está num lugar, ou num ambiente, ou num trabalho que não dá esse prazer, dá essa realimentação positiva, aí eu acho que fica muito ruim o dia a dia, né? É. Acho que isso é Perde. algo para a gente vigiar, sim, com certeza. E é algo que cada um deve vigiar, né? Porque talvez o modelo que é agradável para mim não seja agradável para você, talvez, né? Ele é bom para outra pessoa, então acho que cada um tem o tuning fino aí, né, que tem que ser dado para achar esse trabalho que dá prazer. Isso acho que é bem importante. Leonardo, como é que é para você, cara, nesse sentido? A gente fala daí da parte tecnológica, esse aspecto de proximidade, a palavra liderança dentro desse contexto, tá? Nós passamos aí por um momento, creio eu que estamos aí na reta final desse processo, se já não dobramos a esquina aí já nesse processo, na questão da liderança dentro do meio digital, dentro desse contexto. Bacana, Roberto. Sinceramente, acho que a liderança, é claro, o meio digital, como você disse, é o meio, né? O exercício da liderança, ele, em qualquer situação que você está, na minha concepção, ele é bastante parecido. Eu acredito muito no liderar por exemplo, né? Não adianta só eu falar se eu não fizesse, não realmente acreditar naquilo que eu falo, né? E eu acredito que a forma melhor de mobilizar as pessoas, né, como líder, sem dúvida nenhuma, é elas enxergarem o mesmo propósito que eu enxergo naquilo que a gente está fazendo, né? Acho que nessa hora as pessoas entregam o melhor de si. Eu acho que um dos grandes deveres do líder é manter este propósito vivo, esse propósito comum dentro de uma organização, né? Quando a gente fala aí do ambiente de tecnologia, né, e nas empresas de inovação, né, você tem hoje uma situação na qual, vamos dizer assim, a mão de obra especializada na área de tecnologia, ela está muito rara no mundo inteiro, né? Isso é um problema brasileiro, isso é um problema Uhum, inteiro. A demanda pela mão de obra de tecnologia é muito superior à oferta existente, mesmo a oferta futura, né? A oferta futura uhum, continua sendo pequena em relação à demanda que é necessária.
Então, essa capacidade de atrair essas pessoas por esse propósito, né, ter esse tipo de aglutinação em função daquilo que acreditamos fazer juntos, é o que acaba mantendo as pessoas próximas, né? Porque, honestamente, por salário, É. é praticamente impossível essa competição, né? Sempre vai ter alguém que oferece um salário ligeiramente maior, e aí o outro lado sempre tem um liderado que realmente não se identifica com ninguém e simplesmente vai fazendo pulando de galho em galho sem se identificar com nenhum propósito, que é uma vida um pouco triste também, né? Eu espero Uhum. que a maior parte das pessoas não entre nessa, mas a gente conhece alguns exemplos de pessoas que caem nessa. Talvez daqui a alguns anos elas dizem, puxa, foi vazio o que eu fiz, né? Eu só fiquei indo atrás desse salário melhor e eu não me juntei em um determinado propósito. E, de novo, é o prazer do dia a dia de você se orgulhar do que produziu, né? E bem na segunda-feira. Então, eu vejo bastante isso. Acho que é um grande desafio hoje das organizações de tecnologia, um grande desafio das organizações de tecnologia hoje é conseguir trabalhar dessa forma. E quando a gente fala sobre valores, Leonardo, a gente vê agora essa questão do distanciamento, da questão do modelo híbrido, em algumas situações, a questão do home office, como trabalhar essa questão cultural, essa questão dos valores dentro da organização, tendo essa prática agora da muitas situações da não convivência, do não estar junto, de estarmos longe. Como é que você enxerga isso agora dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo? Sim. A pandemia foi um grande catalisador, né, Roberto? Ou seja, isso era algo que, de alguma forma, já estava sendo vivenciado. Então, para te dar uma ideia, a gente começou essa organização aqui em outubro de 18. Aliás, domingo a gente completa 4 anos que o CNPJ foi criado. Que Então, é o legal, que aniversário legal. oficial da companhia, né? E quando a gente criou, sou eu e mais um cofundador, o Marcelo, que a gente trabalha junto há muitos anos, a gente já tinha na cabeça que precisava ter uma organização desmaterializada, ou seja, a nossa tecnologia precisaria estar na nuvem, a gente poderia trabalhar de qualquer lugar, a gente já Uhum. entendia que isso era um requisito de uma organização moderna. Independente dessa história, a gente, lá em janeiro de 19, criou a nossa primeira sede, um escritóriozinho simples aqui na Paulista, tá? Mas, de novo, o lugar de reunir, de encontrar, de formar equipe, de sofrer junto, de comemorar junto. Então, essa coisa do estar presente junto sempre fez parte do modelo, ainda que a gente pensasse na organização desmaterializada. E aí, coisas engraçadas, assim, para te falar, já falando uma experiência real, né? A pessoa de mais tempo conosco trabalha em Santos até hoje. Que legal. E assim, ele veio aqui para São Paulo 2 vezes em 4 anos. E assim, a pessoa se adequa àquele modelo de trabalho. Eu, por exemplo, vou dar o contra-exemplo. Eu não sou uma pessoa para trabalhar continuadamente em casa. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de andar de metrô, eu gosto de ver o que a cidade está acontecendo, eu gosto de ver as outras pessoas, eu gosto de encontrar com o time aqui, eu gosto de conversar. E para mim é muito melhor, entendeu? Então, acho que a pandemia, né, para algumas organizações que eram muito caretas nesse sentido, ela acabou catalisando uma mudança que talvez demorasse 10 anos para acontecer, né? Uhum. A coisa de você ter a confiança de que as pessoas que trabalham contigo, elas vão trabalhar independente do local em que estejam, né? Acho que os meios para trabalhar remotamente, particularmente no setor de serviços, né, do jeito que a gente trabalha aqui, eles já estavam sobre a mesa antes, como eu te falei, em 2018 a gente já tinha essa concepção, mas muitas organizações não confiavam nas pessoas, né? Isso não é verdade para todos os setores. Eu olho para o próprio setor imobiliário, quando eu falo de construção, por exemplo, é inviável que as pessoas fiquem em casa. Né? Quem faz construção vai ter que ir ao site onde a construção ocorre, Tá bom. né? Continua havendo movimentação física. Então, eu acho que há alguns negócios que, como o nosso, que permitem que a gente tenha essa liberdade
maior e que é muito calcada, né, do ponto de vista de valores, como você falou, um Uhum. valor de confiança e cuidado mútuo, né? Então, acho que a empresa tem um compromisso de confiar e cuidar das pessoas, e as pessoas têm um compromisso de confiar e cuidar da empresa, né? De novo, acho que é o propósito que nos une, né? Acho que a gente tem valores que dão essas regras básicas que nos identificamos, mas o propósito transformador e a nossa visão muito clara aqui, né? Essa ideia de olhar para esse nosso cliente que quer, né, hoje comprar ou vender a sua casa, né, que ele tenha aqui a melhor experiência possível. Então, dentro disso, é o que a gente está unindo, como eu falei, né, é uma tarefa de um lado pesada, porque a gente sabe da responsabilidade, mas de outro muito Sim. prazerosa, né, porque a gente vê a realização das pessoas que a gente consegue atender. Então, vai bem nisso. Legal. A gente aqui continua bastante híbrido, viu? Eu diria para você que a gente tem contratado muito, né? A empresa cresceu bastante esse ano. A gente atualmente já está próximo aqui das 60 pessoas, mas na aquisição lá do Santander, uns 15 somente. Então, nós praticamente quadruplicamos aqui a nossa quantidade de pessoas, né? E negócios, evidentemente, estão crescendo em velocidade semelhante. O tema do modelo híbrido ele se tornou Legal. um requisito muito importante para as pessoas, né? Então, está todo mundo hoje com uma expectativa muito alta de ter essa flexibilidade sobre a mesa. E eu considero justo. E aí, como eu, outras pessoas vêm aqui todo dia, né? Exato. Gostam de vir, porque é o melhor lugar para vir, enfim. E acho que a gente vai começar a conviver com essas diferenças pessoais, de preferências, tudo bem, vamos produzir do mesmo jeito. Que legal, que bacana. É interessante a gente ver essas mudanças que nós estamos passando, mas acho que o mais importante disso é a maneira como nós estamos saindo, né? Da maneira como isso realmente tem mudado o nosso pensamento, a nossa vida, a nossa visão. Aí ver que realmente vocês estão dentro desse propósito, dentro desse caminho, mostra realmente a capilaridade e o poder de sinergia das empresas nesse processo de adaptação, né, Leonardo? Exatamente. Acho que isso, no fim, a pandemia acabou mostrando uma resiliência muito grande de Exato. muitas empresas, né? Quando eu olho, por exemplo, para o setor que a gente, todos nós usamos com muita intensidade, né? O setor de bares e restaurantes, né? Você vê todos os sobreviventes, como as pessoas Uhum. conseguiram rapidamente se adaptar e dizer as pessoas tinham salão, tinham garçom, puxa, todo mundo mudou de uma hora para outra para o delivery. Quando eu olho para a gente, eu falo, poxa, a gente foi um privilegiado, porque a gente lá em 2018 já tinha dito, não, nossos sistemas estão na nuvem, a gente trabalha de qualquer lugar. Tanto é que a gente disse, eu lembro exatamente o dia, foi 9 de março a gente foi para casa. Falei, gente, a partir de amanhã a gente vai trabalhar em casa até ver o que dá, talvez mês que vem a gente esteja aqui de volta. Eu estava tão otimista quanto todos os demais brasileiros, mas Exatamente. basicamente foi isso. Assim, no dia seguinte, pessoal, amanhã a gente está de casa e não mudou nada, ou seja, a gente continuou atendendo do mesmo jeito, fazendo o nosso desenvolvimento de tecnologia, gerando novos clientes. E aí, óbvio, que a gente teve todos aqueles meses iniciais de pandemia que ninguém sabia se ia para a direita ou ia para a esquerda, né? Mas que Uhum. depois acabaram sendo, né? O segundo semestre de 2020 foi muito positivo para o setor imobiliário residencial, porque as pessoas nunca deram tanto valor para casa, né? Então, Exato. a gente percebia uma demanda muito forte por, especialmente, comprar, eu quero ir para um lugar que tenha, por exemplo, uma das coisas que a gente detectou aqui, as pessoas não passaram a ter mais dinheiro de uma hora para outra, né? A gente sabe disso, então, eu não vou conseguir comprar o apartamento maior, mas talvez eu consiga comprar um que tenha mais cômodo, simplesmente para minha esposa ficar num cômodo e eu ficar no outro, meu filho ficar num cômodo e eu ficar no outro, para a gente conseguir organizar o nosso dia a dia de trabalho, né, que passou a ser dentro de casa de uma maneira melhor. Então foi muito positivo. Anos 20 e 21, ano 21 foi o melhor ano da história do setor imobiliário no Brasil. Que legal, que bacana. Leonardo, e com a sua vasta experiência, cara, quais são as principais transformações que você idealiza ou visualiza
que nós, enquanto humanidade, nós, enquanto seres humanos, vamos passar e de que forma nós devemos estar preparados ou nos preparar para isso? Nossa, Roberto, super pergunta essa aí. Eu vou tentar trazer alguns insights aqui do que eu acredito, né? Acho que um dos aspectos que já é indiscutível e que acho que só vai se intensificar mais, né, é que esse crescimento da adoção da tecnologia, ele vai exigir cada vez mais uma força de trabalho que seja qualificada e especializada para determinadas atividades, né? A tendência das atividades de menor escolaridade, de menor formação, serem progressivamente substituídas por tecnologia, máquinas, de alguma forma, é inexorável, né? A gente já viu isso acontecer em muitas frentes e eu acho que continuará acontecendo. Para a gente aqui no Brasil, acho que isso é muito desafiador, né? A gente vê a quantidade de ocupações que ainda estão disponíveis para pessoas que têm baixa escolaridade, que elas tendem a desaparecer. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de educar essa população, capacitar essa população para que ela esteja pronta para uma forma de atuação diferente, né? Então, enfim, sem detrimento de nenhum tipo de profissão, né? Outro dia eu estava tendo uma Uhum, discussão uhum. com meu filho, ele falou, não, e ele estava, por exemplo, como jovem, né? Metendo o pau em todo mundo que usa motoboys. Então eu falei, tudo bem, entendo o seu argumento, mas onde essas pessoas iriam trabalhar caso essa ocupação não tivesse disponível? Não, porque, falei, não tem lugar para eles trabalharem. Grande parte deles, infelizmente, não tem capacitação para atuar em outro lugar. Alguns têm, mas é a exceção. A maioria, infelizmente, não foi capacitada. Ela não teve um ciclo educacional suficiente. Falei, mas o motoboy vai ser explorado sempre. Eu falei, mas e quando entrar o drone? É isso aí. Aí ele olhou para mim e falou, é verdade, ou seja, nos Estados Unidos já tem muitos pilotos, a própria Amazon, por exemplo, Sim, tem sim. pilotos de fazer entregas usando drones, ou seja, as pessoas que têm essa ocupação, elas vão desaparecer, não existe ocupação mais, né? Você deve lembrar do boia fria também, lembra do Sem boia fria? A dúvida. gente era garoto, né? Ah, virou o caminhão de boia fria e morreu. Por que a gente não vê essa notícia mais? Porque o boia fria acabou. Uhum. A fria foi substituído por uma colheitadeira e acabou. Essa ocupação foi encerrada. E o cara que pilota a colheitadeira, ele tem um nível de educação e especialização muito alto. Acho que essa é uma das tendências. A segunda é a gente ficar mais velho, né? Então, eu sempre falo aqui, brinco, a gente não vai conseguir morrer tão cedo para poder se aposentar aos 65, então a gente tem que esquecer essa ideia maluca de que a gente vai se aposentar aos 65, a menos que a gente queira, né? Matar Uhum. o cônjuge te matar, porque se a gente for, na média, viver mais que 100, é impossível que a gente fique 35 anos em casa sem fazer nada. Então, eu acredito que como decorrência disso, nós passaremos a ter mais carreiras, né? Então, essa ideia de que aos 18 anos alguém toma uma decisão e fala, eu vou ser advogado e isso vai ser até ele se aposentar, provavelmente é a primeira decisão que vai durar ali seus 20 anos, depois ele vai tomar outra decisão que vai durar mais 20, depois vai tomar outra decisão que vai tomar mais 20, até que por fim, puxa, agora eu vou me aposentar porque falta só 20 anos para eu morrer. Então, acho que é um outro aspecto, né, que está ligado à demografia, o avanço da medicina, né, o avanço aí da genética, o avanço da biotecnologia, né? Todas Legal. essas coisas realmente estão acontecendo e elas vão afetar muito essa decisão que parece pequena, mas é muito grande, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, história de reforma da Previdência, mas agora só vai poder se aposentar aos 60, fala, cara, 60 sinceramente, ainda será um super jovem, não tem a menor condição dele, a menos que ele morresse aos 65, como aconteceu no passado. Legal. Então, acho que esses dois aspectos, né, essa necessidade de qualificação da força de trabalho como um todo, que vai se acentuar, e o tema da demografia, acho que são duas questões de tendência muito relevantes na minha visão. Que legal, que bacana. Você já estava comentando, eu recebi uma chargezinha, o cara falando lá, poxa, lá atrás,
um idoso morreu aos 42 anos. Eu falei, rapaz, Sim, esse era sim, logo ali é hoje. Você vê a longevidade que nós sem temos. dúvida, sem dúvida. Se a É gente algo. olhar, vai, 200 anos para trás, né, a expectativa de vida das pessoas mesmo vai na Europa. A gente Exato. olha para o início do século XIX, o esgoto corria a céu aberto em Londres, né? Uhum. Então se fala, caramba, é óbvio que as pessoas não conseguiriam viver 60 anos, a expectativa de vida seria muito mais baixa e, portanto, algumas das preocupações que a gente tem hoje não precisava ter simplesmente, porque você ia morrer e ia passar para a próxima, né? Uhum. Então, isso aconteceu numa janela de tempo muito curta, né? E o que está acontecendo Caramba. nesse momento na biotecnologia, né? Todo esse tema da manipulação genética, e ele é extremamente relevante, ou seja, ele realmente vai levar a uma medicina personalizada que era pura ficção científica, mas não é mais, né? Ou seja, isso já está acontecendo, né? A gente, não sei se você sabe a historinha, eu Mas, fiquei absolutamente abismado quando eu soube. Você sabe em quantos dias foi sintetizada a vacina da Covid-19 de mRNA lá, a vacina Moderna ou Pfizer? não tenho nem Ela, ideia. ela foi sintetizada em 2 dias. Então, em janeiro de 2020, a vacina já existia. Antes Olha da só, cara. pandemia virar pandemia, a vacina já estava pronta. Por quê? Porque eles já tinham o sequenciamento do vírus, eles já tinham a vacina da gripe, o vírus é muito parecido com o vírus da gripe. Alterar o mRNA da vacina levou 2 dias. É algo Então, fantástico, cara. é absolutamente espetacular. Se você olha isso como, né, todo mundo tem muito na cabeça os prazos de desenvolvimento da indústria farmacêutica. Ah, puxa, são 10 anos para É, conseguir um exato, medicamento. exato, 2 dias. Porque a exato. vacina é software puro. A vacina não tem manipulação física, né? A vacina é software puro. O mRNA é software que gera impressão de componente biológico. Então, de novo, essas coisas são tão potentes e tão disruptivas que elas vão alterar muitas das coisas que para nós são bem cotidianas, como essa coisa do caramba, como é que eu resolvo previdência, como é que eu, né, estico o tempo Exato. de trabalho das pessoas, né, como que as pessoas se mantêm úteis por tanto tempo, enfim, Que acho que são legal. coisas que estão sobre a mesa aí. Que bacana, que bacana. Leonardo, assim como você, cara, um grande executivo, tem feito aí um brilhante trabalho à frente, por onde você passou e também aí da P11. Nós temos os jovens que estão vindo aí, também sonham em galgar, construir seus negócios, serem empreendedores, buscar o que a gente chama aí o seu lugar no sol. Que conselhos você deixaria para essa nova liderança que vem vindo aí? Ô, Roberto, eu acho que o primeiro de tudo é investir muito na própria educação, né? Acho que a educação é a defesa principal que se constrói, né? Eu tive a felicidade de estudar lá na Unicamp, sou muito grato à Unicamp, não só pela formação, era um celeiro muito grande de empreendedores, né? Saíram muitos empreendedores relevantes da Unicamp na época, semelhante ao que eu estive lá. Então, acho que o primeiro é estudar, acho que isso forma algo muito importante. Falando de empreendimento, depois de ter empreendido algumas vezes, né, e algumas vezes com sucesso, outras nem tanto, eu acho que uma das coisas muito importantes é você achar esse timing de mercado, e acho que uma das questões muito importantes, isso que eu falei com você no início da nossa conversa aqui, sobre o tamanho de mercado, né? Acho Uhum. que empreendedores estudarem tamanho de mercado antes de tomarem uma decisão de entrar no mercado é muito relevante, né? Você ser pequeno num mercado muito grande, você pode ser uma empresa grande. Você ser grande num mercado muito pequeno, talvez você continue sendo uma empresa pequena. Então, olhar para o mercado é muito relevante, né? E para todo mundo que acha que, putz, todas as ideias boas já foram tiradas do Construídas, né? papel, construídas, bababá, isso é um engano gigantesco. De ideia boa, o inferno está cheio. Empreender é executar, executar é bem mais difícil do que ter a ideia. Normalmente a ideia inicial não é o que você vai acabar fazendo, né? Você vai aprendendo, você vai apanhando, tem um certo desprendimento
sair da ideia inicial, né? Começar a trilhar um pouquinho um caminho alternativo, aí acontece muito dentro do empreendedorismo, né? Então, olhando para o mercado, reforçando a sua própria educação, formação, preparação, e tendo essa capacidade de execução, acho que são 3 elementos muito importantes para quem quer começar, né? E felizmente o Brasil é algo que a gente deve se orgulhar muito, né? Culturalmente não é muito bem visto ainda, né? Acho que tem a coisa Uhum, meio o empresário é do mal, essa coisa meio, né? exato. Mas eu acho que se a gente olhar com orgulho para isso que acontece no brasileiro, né? O brasileiro, sim, tem um empreendedor por necessidade, né? A pessoa que não tinha outra possibilidade, então empreendeu. Mas a gente tem muito empreendedor por vocação, a gente é um povo muito empreendedor, muito criativo, e acho que temos bons órgãos aqui, temos bons movimentos acontecendo na arena do empreendedorismo, né? O Sebrae faz um trabalho muito bom, a gente tem muitas aceleradoras interessantes acontecendo. Verdade. Eu acho que sem romantizar, né? A gente passou por um determinado momento em que a ideia de startup ficou muito romantizada, né? Uhum, Acho que não devemos romantizar, não. É muito duro empreender para todo mundo que queira empreender, mas eu acho que o Brasil oferece muitas oportunidades e a gente tem muita gente boa que pode, sim, ajudar a gerar mais empregos, né? A gerar mais possibilidades para muitas pessoas. Isso é algo do que eu me orgulho bastante também, né? Ter possibilitado que muitas pessoas trabalhassem junto das iniciativas que eu ajudei a construir e, de alguma forma, ter também ajudado essas pessoas a progredir na vida, né, para as famílias delas a progredir. uhum. Então, acho que são coisas bem relevantes, né, que fazem a gente ficar contente todo dia, né? Que legal, que bacana. Gente, esse é o Leonardo Azevedo, está aí à frente da AP11, não só revolucionando o setor no qual está atuando, mas também pelo brilhantismo, pela carreira, pelo profissionalismo. Leonardo, que você continue, cara, realmente brilhando dentro desses negócios e que surjam outros negócios e que mais outros dentro dessa visão, dentro dessa perspectiva, principalmente de gerar novos empregos, proporcionar crescimento para as pessoas, impulsionar o nosso Brasil dentro de tudo isso que nós temos, toda essa riqueza que nós temos, e que você realmente brilhe por onde passar, meu caro. Muito Parabéns, viu? obrigado, Roberto. Foi um prazer conversar contigo. Realmente foi muito bom estar aqui trocando um pouco dessa ideia. Obrigado aí pela oportunidade e pelo convite. Que legal. E a gente que agradece, se sente honrado mesmo em conhecer um pouco aí da sua história e também um pouco da empresa. Gente, infelizmente a gente finaliza por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Tenhamos uma semana ricamente produtiva e abençoada e nos vemos na semana que vem. Até lá!